Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu costumo dizer que esse período, de férias pastorais, a gente tem pregações, pregadores diversificados. E quinta-feira nós ouvimos aqui a irmã Simone. E eu, chegando aqui, na hora da pregação, eu disse, pronto, Simone vai pregar o que eu vou pregar domingo. E aí quase que pregou realmente, porque falando de tempestades, que nós enfrentamos na vida. E me lembro que no domingo passado, quando a irmã Eudes escolheu a música para cantar, e o título da música era Quem é Este? Se referindo ao texto de Marcos, capítulo 4, de 35 a 41, onde Jesus acalma a tempestade. Eu, como estava escalado para pregar hoje, aí logo me tocou assim no coração pregar sobre este texto. De modo que eu pedi aos irmãos que abram aí Marcos, capítulo 4, de 35 a 41. Podem ficar sentados como os irmãos estão. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhando aí. Acharam aí? Amém? Pronto, então vamos lá. Na tarde daquele dia, Jesus lhe disse, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e se fez grande calmaria. Então lhes perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar aqui, que hoje ninguém orou por mim. Eu geralmente espero na hora do dízimo e tal, alguém se lembrar do pobre do pregador para orar. Mas não oraram, porque quando oro, eu digo, já considero. Orou, pediu por mim, eu sei que Deus já ouviu. Vou pedir para Deus ter misericórdia de nós aqui, da gente, que eu que vou pregar, e da gente também, vocês que vão ouvir. Oremos. Deus, nós lemos a Tua palavra, Pai. Tu tens colocado no nosso coração para falar, Deus, sobre este texto, que é o Senhor mesmo que vai falar. Peço que o Senhor me use, que eu não fale de mim mesmo. Tira de mim toda qualquer sabedoria humana, Deus, e me reveste, Pai, de sabedoria dos altos céus, para que teu servo, com humildade, possa compartilhar com os teus outros servos aqui aquilo que tu queres nos falar esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como disse, a irmã Simone nos trouxe uma mensagem muito boa sobre tempestade na quinta-feira passada. Ela pregou sobre outro texto, mais semelhante a esse, onde Jesus anda sobre as águas. Aí Pedro até tenta andar, anda um pouquinho, mas tem medo e fracassa, E aqui o texto fala realmente de tempestade, literalmente tempestade. Aconteceu uma tempestade ali com vento forte, certamente com chuva, com trovões, mar revolto, tudo isso. Mas existem outras tempestades que nós enfrentamos. É diferente dessa literal tempestade aqui mencionada no texto. Nós poderíamos citar aqui inúmeras, várias tempestades, A violência, drogas, pessoas drogadas da família, enfermidades, desemprego, conflitos familiares, casamentos mal resolvidos. Tudo isso nós podemos considerar como tempestade, que acontece. Aqui no texto nós vemos inicialmente a situação tranquila, onde Jesus e seus discípulos, alguns deles, como Pedro, André, João e Tiago, já
um pouco acostumados com a situação ali daquela travessia do mar, porque eram pescadores, né? Iriam fazer uma travessia dali do mar da Galileia para o outro lado, onde ficava ali a região de Gadara. Me lembro que o pastor Edivaldo pregou, acho que o ano passado, nesse texto, falando do e ali Jesus curou um endemoniado, né? E como disse, né, estava tudo tranquilo quando eles iniciaram a travessia, mas de repente chegou uma tempestade muito forte que amedrontou todos ali, principalmente ou até aqueles mais experientes, né, da tripulação, que eram os pescadores. Mas a gente pode concluir com essa situação que, depois de tudo, a gente pode aprender aquilo que os discípulos também aprenderam, né, que foi constatar o poder de Deus, onde Jesus, o Deus encarnado, exerceu o seu poder sobre os elementos da natureza, né? Então, os discípulos aprenderam ali naquele momento e nós aprendemos hoje com este fato, que deixou os discípulos amedrontados, né, e admirados a ponto de dizerem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Certamente hoje nós não vamos nos pronunciar dessa mesma forma, mas poderíamos dizer, né, diante de algumas circunstâncias que a gente possa viver, conforme Oséias 6:3 diz, nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir conhecendo. Então, à medida que a gente vai conseguindo, ou vai conhecendo o Senhor, nós vamos descobrindo, vamos nos deparando com situações que nós, ao invés de dizer como os discípulos, quem é este que até o mar, que até o vento lhe obedece, nós poderemos dizer, né, este é aquele, já conhecendo quem é. Este é aquele que até o mar e o vento lhe obedecem. Amém, irmãos? Porque os discípulos, pelo que a gente observa aqui, eles não tinham ainda aquele conhecimento de que Jesus era capaz de fazer o que fez, né? E para que nós tenhamos esse conhecimento, algumas coisas são necessárias. Primeiro, é óbvio, como a gente está lendo aqui no texto, enfrentar tempestade. Enfrentar a tempestade. Como já sabemos, quando Jesus deu a ordem aos discípulos, nós já mencionamos isso, estava tudo tranquilo, quando eles iam passar para o outro lado. E, de repente, né, chegou a tempestade. Ao contrário do que muita gente prega aí, que quando nós temos Jesus na vida, somos evangélicos, somos cristãos, é tudo tranquilo, não tem nada que nos afete, é tudo mil maravilhas. Ao contrário disso, né, a tempestade chegou rapidamente. E tempestades, irmãos, são inevitáveis e inesperadas. Entendeu? Elas são tanto inevitáveis como inesperadas, imprevisíveis, a gente não pode prever, né? E muitas das vezes nós vemos que as pessoas associam tempestade que elas mesmas passam, ou que outras pessoas passam, a pecado. Está passando tempestade porque não está obedecendo a Deus. Desobediência. É por isso que está passando por tempestade. Às vezes nós somos julgados e julgamos também as pessoas, né, que estão passando por alguma situação difícil e atribuímos que aquilo é pecado. A gente pode até ter situações na Bíblia que pode ser por desobediência. A situação de Jonas, por exemplo. Jonas viveu uma tempestade, literalmente uma tempestade, porque ele desobedeceu. E viveu aquela tempestade a ponto de ser engolido lá pelo grande peixe, aquela situação toda que os irmãos já conhecem. Nós já conhecemos.
Tem uma também que a gente pode citar aqui, que não foi por desobediência, mas que passou por uma grande tempestade para a gente confirmar, para a gente ratificar o que está dizendo aqui, que não é simplesmente porque está desobedecendo que vai acontecer tempestade na nossa vida, ou que vão acontecer tempestades na nossa vida. Jó, por exemplo, Jó, segundo o que a palavra ensina, Jó não estava desobediente a Deus. E ele que o diga a tempestade que passou na sua vida. Mas é muito comum, muito fácil da gente atribuir que realmente está em pecado a pessoa que está passando por uma tempestade. E aqui, no caso especificamente que nós estamos estudando, que nós estamos aprendendo a palavra de Deus, não houve desobediência. Porque nós observamos aí que Jesus, depois de um período ali na praia, lidando com a multidão, ali juntamente com os discípulos, que realmente foi quase o dia todo, acho que foi até por isso que ele descansou um pouquinho lá na polpa do barco, né, que pegou a almofada e foi dormir, do lidar o dia a dia com a multidão, ele disse para os discípulos: passemos para o outro lado. E os discípulos não desobedeceram, eles obedeceram, entraram no barco, inclusive com Jesus no barco, vamos atravessar. Então, eles obedeceram, diferente do que a gente pode imaginar, a tribulação, a tempestade só vem na vida de quem desobedece. Não, às vezes, obedecendo a tempestade, como disse, que é inevitável e imprevisível, acontece. Então, os discípulos estavam obedecendo a palavra do Senhor. Então, aqui a gente pode ver o seguinte, não obstante isso, aconteceu, 37, que a gente vai ler os versículos do texto para nós aprendermos mais ainda, para fortificar a nossa aprendizagem. O 37 diz assim: levantou-se um grande temporal e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Então, mesmo com Jesus no barco, mesmo estando obedientes à palavra, a tempestade pode acontecer. A gente vai ver mais na frente qual é o objetivo da tempestade. Então, como a gente já disse, né, o texto aqui fala de uma tempestade literal, mas a gente pode enfrentar outros tipos de tempestades nas nossas vidas, como a gente já citou aqui, né? A violência, eu citei aqui a violência, e que tempestade tem sido a violência na vida dos brasileiros, do mundo, de um modo mais específico na nossa vida, do baiano, né? Então, a gente sabe que a violência está muito grande. Então, é uma tempestade que a gente está vivendo, mas que a gente não deve se assombrar, porque Jesus é quem acalma a tempestade para a gente. Então, a primeira situação que a gente tem para constatar, não para ficar surpreso e dizer quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, mas para dizer certamente este é o Senhor que nós conhecemos, que acalma o vento e que acalma o mar. Com certeza afirmar isso. Uma outra coisa que a gente destaca no texto aqui é a questão da fé. É a questão da fé. Mas aí vocês podem me perguntar, fé? Exercitar a fé? Os discípulos foram admoestados porque não exercitaram a fé, e você vai falar de fé? Sim, a gente vai falar de fé porque, apesar de os discípulos terem assim, considerados por Jesus com uma pequena fé, eles tomaram a iniciativa de fazer alguma coisa. Porque na maioria das vezes, o medo que eles tiveram aqui, a maioria das vezes a gente percebe que o medo paralisa a gente. Impede que a gente tome uma iniciativa, tome uma decisão. Mas ainda assim, mesmo sendo considerados homens com pequena fé, eles nos deixam aqui um legado, um exemplo de ter tomado uma iniciativa, porque com isso não aconteceu eles paralisarem, o medo ser tão grande deles paralisarem. Pelo contrário, eles despertaram Jesus, não ficarem inertes, parados. É o que deve acontecer conosco.
é necessário que nós até tenhamos medo, porque o medo muitas das vezes também nos livra de determinadas atitudes precipitadas, não o medo exacerbado. A gente não pode aprender com os discípulos essa questão do medo exacerbado que eles tiveram a ponto de focar mais na situação difícil, no problema, do que em quem solucionava o problema, que foi Jesus. Mas eles tomaram a iniciativa. A gente deve aprender com eles isso aqui. Entendeu? Que eles não ficaram parados. E quantas das vezes a gente não já passou por essa experiência e não, sem saber o que fazer, até tivemos o mesmo comportamento dos discípulos. Eu estou falando isso, irmãos, não estou fazendo apologia a nós vivermos sem fé, não. Mas porque esse texto aí, muitas das vezes eu ouço alguém pregar e mete o pau nos discípulos, coitados, que estavam ali o dia todo com Jesus Cristo ali, lidando com aquela multidão, recém-escolhidos, talvez não tinham nem enfrentado uma tempestade como essa, ao invés de focar na atitude boa que eles tiveram, de pedir socorro a quem pode socorrer. Porque eu vejo assim, eles tiveram a atitude de pedir socorro a quem pode socorrer. No 38, parte B, os discípulos despertaram e lhe perguntaram: mestre, não importa que pereçamos? Eles tiveram essa iniciativa, e se eles não tivessem essa iniciativa, certamente hoje nós não tínhamos também uma lição tão maravilhosa como esta, de dizermos, né? Este é aquele que acalma o vento e o mar, ou até, em alguns momentos, nos surpreendermos, não duvidando, mas dizer assim: que é este que faz isso ou aquilo na minha vida? Este é Jesus. Porque Jesus, mesmo dormindo, entre aspas, ele poderia ordenar aquela tempestade para ela se acalmar, sem precisar que os discípulos clamassem a ele. Ou não? Ele era Deus, o Deus encarnado ali. Ele poderia, lá dormindo, com sua cabeça ali naquela almofada: para aí mar, para aí vento. E os discípulos iam fazer o quê? Iam atribuir a um episódio, um evento da natureza que começou e acabou normalmente. Não iam experimentar o agir de Jesus daquela forma. Por isso que é interessante que às vezes nós experimentemos tempestade em nossa vida para vermos, para percebermos o agir de Jesus na nossa vida. E as tempestades, elas sempre têm um objetivo de nos ensinar alguma coisa. Deus quer ver a nossa reação, se nós vamos reagir positivamente ou negativamente diante das tempestades. E uma coisa interessante, irmãos, que a gente pode entender aqui na questão do exercitar a fé, é que a gente foca muito essa fraqueza dos discípulos, homens de pouca fé. Mas olha a atitude de Jesus. Quando ele foi despertado pelos discípulos, qual foi a primeira coisa que ele fez? Olha o silêncio. Vou fazer outra pergunta. Ele os repreendeu, os taxou de homem de pouca fé, ou primeiro fez outra coisa? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Isso. Ele não repreendeu primeiramente os discípulos. Primeira coisa que ele fez quando ele foi despertado foi repreender o vento, o mar, a tempestade. Ele não foi logo em cima dos discípulos: mas vocês são homens de pouca fé, vocês fizeram isso, fizeram... Não. Jesus, a primeira coisa, a iniciativa de Jesus, é isso que a gente deve focar, foi repreender o vento e o mar. Depois, ele foi ensinar os discípulos: olha, vocês têm que ter uma atitude de fé. Vocês erraram porque vocês focaram mais no problema do que ter fé em mim. Vocês poderiam ter até outra atitude de estarem desesperados, me acordando desse jeito. Poderiam parar um pouquinho e dizer: Senhor, vou tocar em mim. Olha, o vento está aqui muito forte, a tempestade muito forte, a água está entrando no barco. Faz alguma coisa aí. Mas a forma como vocês me acordaram é que demonstrou que vocês se desesperaram. Não é para se desesperar, porque eu estou aqui com vocês.
Então, é interessante que a gente também foque essa questão com Jesus, né? De pedir, né? De clamar com os discípulos, de clamar, não só taxar eles de homem de pouca fé e pegar só esse exemplo. Porque se nós nos colocarmos no lugar deles, nós também já tivemos comportamentos semelhantes, similares, né? Eu mesmo já tive. Quantas vezes na vida eu me desesperei com alguma coisa? Talvez hoje em dia eu, assim, olhando para trás, eu digo, poxa, eu fui tão bobo naquela época quando eu tive aquela reação. Se fosse hoje com a experiência que tenho, né, não agiria dessa forma. Aí eu também me reporto agora aos discípulos. Se a gente for analisar, pouco tempo antes foi que eles tinham sido escolhidos. Jesus passou a noite orando e tal para escolhê-los. Eles estavam há pouco tempo com Jesus, não estavam muito tempo ali com Jesus, não. Por isso que eles tiveram esse comportamento. E a gente vai ser bem sucinto, porque a própria lição já nos dá um ensinamento bem conclusivo. E queria dizer aos irmãos o seguinte, que naquela situação ali da travessia, que aconteceu a tempestade, tudo aquilo, né, aquela tempestade, já estava no plano de aula de Jesus para os discípulos. Né? Se os irmãos observaram uma coisa aí no primeiro versículo, no 35, Jesus disse assim, tarde daquele dia Jesus lhe disse, passemos para o outro lado. Jesus disse o que aí? Nós vamos passar para o outro lado. Nós não vamos ficar lá no meio do mar, não. Haja o que houver. Pode haver tempestade que for. A gente vai chegar do outro lado. Jesus disse, passemos para o outro lado. Então ele já tinha definido que não iam ficar no meio do mar. A tempestade não ia impedir que eles chegassem do outro lado. Foi Jesus que disse isso. Foi quem pode e quem garante que chegaria do outro lado. Vamos passar para o outro lado. Como Jesus disse, olha, nós vamos lá para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Não, então aquela tempestade já estava naquele plano de aula para ensinar os discípulos e a gente também. E uma outra coisa, irmãos, que a gente deve estar bem consciente, é que de Gênesis a Apocalipse, nós não vemos nenhuma mensagem, nenhuma orientação, nenhuma pregação, nenhum ensinamento de quem pregou, de quem usou a palavra de Deus, para dizer que nossa vida não tem tempestade, não tem situação difícil. De Gênesis a Apocalipse. Também vemos de Gênesis a Apocalipse que em todas as tempestades, em todas as situações difíceis, Deus está conosco. Né? Principalmente, como a gente mencionou aqui no início, que muitas dessas tempestades vêm como provação, vêm como tentação de Satanás, como foi o caso de Jó. E ainda que sejam um deslize, um desvio, um pecado, se nós voltarmos e clamarmos a Deus, Deus vai nos ouvir. Volto a repetir, não estou fazendo apologia também agora ao pecado, a pecar voluntariamente, não é isso não. Mas que nós não fiquemos atribuindo as tempestades que nos acontecem ao pecado, a isso e aquilo, a ponto até de desanimar e não recorrer a quem pode nos ajudar, a quem pode nos socorrer. Deus está sempre conosco. Nós lembramos daquele episódio ali do Mar Vermelho, né? Porque a questão você está vivendo a tempestade, você clamar, como os discípulos clamaram despertando Jesus, né? E colocar sua fé em prática, embora, como já dissemos também, eles não tiveram esse exemplo para nós, mas nós vimos uma coisa boa neles, que eles não ficaram inertes, não ficaram parados. E nessa questão aqui que eu estou citando aqui na conclusão daquele episódio que o povo de Israel viveu, ali, a tempestade acontecendo na vida deles, porque eles tinham um Mar Vermelho à sua frente, o exército de Faraó atrás, eles imprensados ali, e uma tempestade para vencer. E houve também oração, houve clamor, Moisés orou a Deus. Deus, olha que situação nós estamos. Foi o que Deus falou, Moisés, por que você está clamando a mim? Diga o povo que marche.
E aí eles atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, né? E no outro lado cantaram o hino da vitória. Então, exemplos que a gente, como eu disse, de Gênesis e Apocalipse, a gente vive, né? E Daniel que o diga na cova dos leões. E a tempestade de Daniel não aconteceu de repente e logo ali, e quando ele estava na cova dos leões, não. Aconteceu logo antes, o início de tempestade forte, quando ele foi comunicado que quem fosse flagrado orando a deuses, né? E principalmente ao Deus vivo, a ideia era essa, se não os deuses da Babilônia, seria jogado na cova dos leões. E Daniel ficou inerte, ficou parado? Não, tomou a iniciativa de orar, ou continuar orando 3 vezes ao dia, ainda com a janela aberta. Foi tempestade? Foi mar revolto na vida de Daniel? Foi sim. Tempestade, mar revolto. Servo fiel do Senhor. Não tem nenhuma menção que diga que Daniel sofreu aquilo ali por conta de estar em pecado. Muito pelo contrário. Foi por conta de uma inveja de alguém que via nele o exercício de um servo de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego que o digam também, né? A tempestade deles começou quando Nabucodonosor fez aquela estátua e disse que todos que, quando ouvissem um som lá da música deles, se prostrassem e adorassem. Só que eles disseram que não iam adorar. A tempestade começou ali. E mais forte ainda ficou quando foram jogados naquela fornalha. Mas Deus estava com eles ali na fornalha. E a tempestade foi vencida. Então, irmãos, são situações que a gente menciona que é real, ou que são reais, são verdadeiras, como Simone contou aqui na quinta-feira, um testemunho de uma tempestade que a família dela enfrentou, que só quem estava aqui para ouvir e dizer, não, a gente está acreditando porque a gente sabe que a irmã é serva. O que Deus fez na vida da família dela e a tempestade que a família enfrentou. Não foram apenas aqueles irmãos lá que enfrentaram aquelas tempestades literais e tal. Como disse, nós enfrentamos hoje também várias tempestades em nossas vidas, mas nenhuma delas nós devemos ficar parados, mesmo que nós tenhamos uma fé pequena. Os irmãos lembram de um texto que tem, deixa eu lembrar aqui, na Bíblia, né? Que Mateus 17:20, né? Que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Marcos 9:24 também, um homem, quando foi pedir ajuda a Jesus para curar o seu filho, Jesus disse assim, é necessário que você tenha fé. Ele disse, Senhor, me ajude a crer, me ajude na minha incredulidade. E o filho daquele rapaz foi curado por Jesus, porque ele tinha fé pequena. Volto a repetir, irmãos, nós devemos ter fé. E saber em quem tem fé, porque não adianta nada também dizer, eu tenho fé, eu tenho uma grande fé, mas fé em quem? Né? A gente precisa ter fé e saber em quem tem fé, porque os discípulos, apesar de não terem fé, eles recorreram à pessoa certa. E às vezes tem muita gente aí que tem muita fé, que se bate no peito que eu tenho fé, e recorre a alguém errado, alguém que não pode fazer nada. Então nós também temos que ter esse foco e aprender essa lição que os discípulos nos deixou. E não obstante o foco deles no problema, ele nos passou que precisamos recorrer a Jesus quando a situação acontecer, quando a tempestade acontecer. E como dissemos no início, né, elas são inevitáveis e inesperadas. São imprevisíveis e, deixa eu ver aqui, o que foi que eu botei, meu Deus? Indispensáveis não, o que foi que eu falei aqui? Vai o...
inevitáveis e imprevisíveis. Inevitável porque a gente não pode evitar. A gente não pode evitar. A gente vê que na situação aqui, se os discípulos pudessem dizer assim, a gente vai passar tranquilo, como nós saímos daqui, nós vamos chegar lá do outro lado. Eles não passariam pela tempestade. Mas foi algo que ocorreu que eles não poderiam evitar. Né? E como a gente já mencionou, certamente eles nunca tinham passado por uma situação daquela, a ponto de reagirem daquela forma. Então, que nós estejamos prontos para, diante da tempestade, a gente recorrer à pessoa certa, exercitando a nossa fé, claro, mesmo que não seja grande fé, mas colocando em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Né? E lembrando que nós passaremos por tribulações, por tempestades, mas Deus vai estar sempre conosco na tempestade, como Jesus estava ali no barco com aqueles discípulos. Amém? Deus nos abençoe. Pastor Edivaldo, nos dê aqui a bênção apostólica.